25%. Se for um arrendatário não residente em Portugal, a lógica é a mesma, pessoa singular, número de contribuinte português, não residente, quando faz o pagamento faz sem retenção na fonte, porque não tem contabilidade, e se for uma pessoa coletiva estrangeira, voltamos ao problema que ainda há bocado descrevemos, se tiver estabelecimento estável, tem que fazer retenção na fonte, se não tiver estabelecimento estável, não há retenção na fonte. Senhorio, sociedade portuguesa. A lógica continua a ser exatamente a mesma. Se arrenda a uma pessoa singular residente em Portugal, quem paga a renda, o arrendatário, não faz a transferência com retenção na fonte, não tem contabilidade organizada, não tem que o entregar. O critério é sempre o mais fácil, é quem paga a renda, se tem contabilidade organizada e é sujeito passivo de imposto, então tem que fazer retenção na fonte. Se não tem contabilidade organizada, não tem que fazer a respectiva retenção. E este é o critério base que se aplica em todas as situações. Se for um arrendatário, pessoa coletiva, que vai pagar a renda, também, no nosso caso agora, a uma sociedade, então há a mesma retenção na fonte de 25%. Exceções nesta situação. Aqui temos duas exceções relevantes que acontecem na prática inúmeras vezes. Não tem que haver retenção na fonte se o senhorio, a nossa sociedade, tiver no seu objeto social a gestão de imóveis próprios. Neste caso, não há necessidade de retenção na fonte. Isto é algo que resulta do Código do IRC, do artigo 97, número 1, a linha G, e se o senhorio for um fundo de investimento imobiliário. Nestas duas situações, não há necessidade de retenção na fonte do, aqui no caso, IRC, já não estamos a falar do IRS. Se o arrendatário for não residente em Portugal, sendo o senhorio uma sociedade, a lógica é exatamente a mesma. Estrangeiro, pessoa singular, é sujeito passivo com contabilidade organizada? Não é. Logo, não tem que fazer retenção na fonte. Sociedade estrangeira é sujeito passivo com contabilidade organizada em Portugal? Questão, estabelecimento estável, não estabelecimento estável. À partida, pela lógica, e para ser o mais, tentar ser o mais simples, considerar-se-á ter um estabelecimento estável e tem que ser feita a retenção na fonte, mas é bom confirmar que o arrendatário tem contabilidade, tem alguém em Portugal que lhe possa tratar dessas coisas, porque se ficarmos à espera que um estrangeiro, seja ele sociedade, seja pessoa singular, seja de Espanha, seja de França, seja de onde for, que perceba os nossos mecanismos de retenção na fonte, que perceba os nossos mecanismos de contabilidade, que perceba os nossos mecanismos de emissão de faturas, então podemos esquecer, porque nós praticamente somos os únicos países que têm os programas todos certificados de emissão de faturas, que as pessoas singulares têm que fazer os recibos eletrónicos de renda online, nestes formulários, na maior parte dos casos, e a minha experiência, mas, doutora, eu faço aqui o papel, isto é o que eu costumo fazer sempre, então eu tenho aqui um papel que diz que eu recebi X, que eu sou dona disto, recebi uma renda disto, porque é que eu preciso estar a fazer mais alguma coisa? Pois, não funciona nestes moldes em Portugal e às vezes é difícil de explicar. Posto isto, retenções na fonte, está o critério definido. Na renda mensal, se quem paga é um sujeito passivo, contabilidade organizada, retenção na fonte 25%. Não é contabilidade organizada, então não tem que fazer a retenção na fonte. Quanto aos senhorios estrangeiros, se forem pessoas singulares, a prática às vezes parece que é uma coisa simples, e voltando aqui ao tema de que não sabem e não percebem que não basta ao papelinho a dizer que receberam, porque na verdade o arrendatário tem que ter, e porque pode deduzir as despesas do arrendamento no seu próprio IRS, o arrendatário tem que ter um recibo esse que tem que estar devidamente comunicado no portal da AT e tem que estar devidamente validado. Ora, se vier um senhorio estrangeiro, uma pessoa singular estrangeira, que se limita a dizer, e às vezes os arrendatários também não sabem, que basta entregar um papel a dizer que recebeu a renda de 1000 euros naquele mês, aquela pessoa nunca vai poder utilizar a dedução a que teria direito no âmbito do contrato de arrendamento. Portanto, nestas situações, o que é mais fácil, normalmente, é que as pessoas estrangeiras
pessoas singulares, nomeiem alguém para que possa emitir os correspondentes recibos. Isto significa que, quando vai obter um número de contribuinte português, aquela pessoa singular, estrangeira, vá logo pedir a senha de acesso ao Portal das Finanças, que é para poder autorizar um terceiro a emitir os recibos eletrónicos em seu nome, e assim garante que consegue cumprir todas as formalidades, porque a falta de emissão de recibo está sujeita a coimas e contraordenações que são aplicáveis a toda a gente, independentemente de ser nacional ou estrangeiro. Tributação do rendimento que advém do arrendamento. Recebemos as nossas rendas mensais, passou um ano. Agora temos que fazer as declarações do IRS. Regra geral, os rendimentos prediais são considerados rendimentos daquilo que o código do IRS apelida de categoria F. Portanto, este é o regime regra. A categoria F é tributada a uma taxa única, uma taxa autónoma de 28%. Este é o regime regra para as pessoas singulares. As pessoas singulares, o senhorio que recebe a renda, chega ao final do ano, no ano seguinte, aplica termos fáceis, contas matemáticas simples, 28% sobre todos os rendimentos que recebeu daquele arrendamento no ano. O que é que pode deduzir a esse rendimento? E aqui entra todo um novo mundo e todo um outro mundo de discussão com a administração tributária. Diz a lei que o senhorio pode deduzir aquele montante das rendas que recebe, pode deduzir todas as despesas de manutenção e conservação do imóvel, pode deduzir as taxas, os impostos que pagar sobre eles, esperem, mas os impostos não são todos, pode deduzir o IMI, não pode deduzir o adicional ao IMI, pode deduzir o IMI, pode deduzir as taxas de conservação e os esgotos, pode deduzir as despesas de condomínio relativamente àquela fração, mas onde é que está a dificuldade mesmo? Está no que é que são as despesas de manutenção e conservação. Aí entra todo um novo mundo de discussão, com às vezes pérolas maravilhosas, de discussão do que é conservar, manter ou beneficiar. Porque se estivermos a beneficiar um imóvel, então já não pode entrar como despesa dedutível. Porque se entende que se valoriza o imóvel, então isso depois entra quando nós o vendermos um dia e entra como despesa que eu posso deduzir então. Aqui só entra manutenção e conservação. É a canalização que precisa de ser trocada, é o esquentador que se avariou. Esperem, o esquentador, isso era giro. Só que o esquentador é um eletrodoméstico e os eletrodomésticos não podem ser deduzidos no âmbito do arrendamento. Ainda há pouco a senhora professora falava dos cortinados caros. Eu compreendo que aquele senhorio não quisesse os cortinados estragados, porque se tivesse que os substituir, e eles eram de facto caros, se tivesse que os substituir não podia deduzi-los nas despesas, no rendimento que teve naquele ano do respectivo arrendamento. Portanto, faz sentido que não o fizesse. Tudo o que é eletrodomésticos, artigos de decoração, mobiliário, isso não serve para deduzir ao arrendamento, ao rendimento que dali advém. Portanto, conclusão a tirar, não vale a pena arrendar casas mobiladas, porque não vamos conseguir fazer nada com isso. O arrendatário que ponha os seus eletrodomésticos, que ponha o frigorífico, o esquentador e o sofá, porque nós não conseguimos fazer nada enquanto senhorios com essas despesas. Como calculam, o manancial que temos de discussão destas despesas no final do ano com a administração tributária, se o canalizador foi lá para fazer uma obra de beneficiação, ou se o esquentador se avariou, se na verdade eu fui tratar de um novo esquentador, ou se foi o técnico só para ver a válvula que estava avariada, dá para tudo, é escolher. Isto para dizer que cada senhorio, quando tiver que fazer reparações, o recibo ou fatura do técnico que for, tem que especificar muito bem que foi ao sítio X, ao primeiro D do prédio com o número 83 da rua qualquer coisa, arranjar a válvula do esquentador que já existe. Porque nós vamos ter que, o senhorio tem que mostrar essas faturas à administração tributária, que é para ser muito facilmente identificável, porque cada despesa que possa ser dedutível tem que ser diretamente ligada àquele imóvel, senão, caso contrário,
é para esquecer, se só disser reparação de canalização e não tiver o sítio, não vai acontecer e eu não consigo deduzir absolutamente nada. Portanto, muito cuidado com as despesas enquanto senhorio, que têm que estar muitíssimo bem definidas e na própria fatura tem que o indicar muito bem. Outra coisa que não pode ser deduzida, no nosso exemplo inicial em que eu estava a dizer que primeiro o senhorio tem que comprar a casa. Se o senhorio comprar a casa com recurso ao crédito, vai ter que pagar à partida, no âmbito do que negociar com o banco, tem que pagar juros daquilo que for o empréstimo. E faria sentido, numa lógica economicista racional, faria sentido que, uma vez que está a receber rendimentos de um imóvel que adquiriu com recurso a empréstimo, que até pudesse deduzir o custo que está a ter relativamente ao empréstimo, porque é um custo que ele tem que ter para gerar o rendimento que tem. Que é isso que a lei diz. Nós podemos deduzir os custos e os gastos que estão diretamente relacionados à fonte geradora do meu rendimento. Ora, o custo do meu empréstimo está certamente diretamente relacionado com a fonte geradora do meu rendimento. Não posso deduzir. Está especificamente determinado na lei que não se podem deduzir custos de natureza financeira. Basicamente, a regra é: posso deduzir taxas, condomínio tem que estar também muito bem especificado que se refere àquela fração autónoma, que essa fração está arrendada, não pode ser para o D e depois eu estar a tentar deduzir o condomínio da fração E, tem que estar mesmo muito, muito bem especificado. E a este rendimento assim apurado aplica-se a tal taxa de 28%. Alternativamente, o senhorio pode optar por englobar este rendimento naquilo que é a totalidade do seu rendimento todo e sujeitar-se às taxas progressivas de IRS. Vale a pena para senhorios que, à partida, saibam que vão ter, por força dos escalões de IRS, um escalão abaixo dos 28%. Hoje em dia, se nós estivermos a falar no mercado de Lisboa, poucos serão os que estão nessa situação, mas, portanto, se o nosso escalão ficar abaixo dos 28%, vale a pena englobar. Se virmos que o nosso escalão, como hoje qualquer pessoa é quase considerada rica em Portugal por força dos escalões que existem de IRS, valerá mais a pena manter a tributação com esta taxa de 28%. Isto para as pessoas singulares residentes em Portugal. As pessoas coletivas, se for uma sociedade arrendatária, o senhorio, o seu rendimento estará sujeito a IRC nos termos normais, a respectiva taxa de 21%, tem uma grande vantagem ter uma sociedade em relação a uma pessoa singular. É que a sociedade, à partida, não tem esta dificuldade que tem o senhorio pessoa singular de deduzir os custos que efetivamente tem com o imóvel. Mobiliário, decoração, eletrodomésticos, tudo isso são contas que podem entrar na contabilidade de uma sociedade e que não são aceitos enquanto senhorio pessoa singular. Aí pode valer a pena. Mas porquê é que isto acontece? Qual é a lógica disto? A lógica é que o rendimento que vem, ou a tentativa de lógica, é que o rendimento que o senhorio pessoa singular recebe já está na sua esfera, vamos dizer, não tem que passar por mais lado nenhum, está na minha conta bancária. O dinheiro que entra para uma sociedade é tributado aí e depois ainda terá que ser distribuído aos respectivos sócios ou acionistas e tributado na esfera dos sócios ou acionistas. Portanto, aqui nesta esfera quase de dupla tributação, é mais fácil deduzir os custos porque o imposto vai duas vezes para o Estado. Quanto às pessoas não residentes, se for uma pessoa singular não residente, vai ser tributada em Portugal, naturalmente pelo rendimento que lhe advier do arrendamento do imóvel, e é tributado a uma taxa que é uma taxa fixa de 28%, que é encontrado nos mesmos moldes do que para uma pessoa singular residente, com as mesmas deduções, com as mesmas dificuldades e limitações de dedução dos respectivos custos. Mas aqui a especificidade só para os não residentes é que a taxa é de 28% e não há a possibilidade de englobamento, porque não haverá a taxa progressiva de IRS a que estão sujeitos as pessoas singulares residentes em Portugal. Quanto às pessoas coletivas não residentes em Portugal, a taxa já é de 25%,
a taxa é de 25% e o rendimento é apurado nos mesmos moldes que para uma pessoa singular em sede de IRS. Agora, de forma recente, há relativamente pouco tempo, foi dada uma opção, é dada uma opção aos senhorios de esquecerem este regime da tributação como categoria F, dos rendimentos prediais, e optarem por ter os seus rendimentos do arrendamento tributados como categoria B, ou seja, como se fosse uma atividade empresarial. De facto, há muitas pessoas que fazem do arrendamento uma atividade empresarial quase, e portanto até faz sentido que possam optar por estas regras da categoria B. Quando nós pensamos em categoria B, nós lembramos muito, e eu falo especificamente dos advogados, nós lembramos muito dos nossos próprios recibos, e depois pensamos, mas isto agora está sujeito a IVA, tem que emitir os nossos recibos, e se é uma prestação de serviços, ou pensamos que é uma prestação de serviços, porque é para onde nós vamos imediatamente, estará isto sujeito a IVA agora? Não, o arrendamento não está sujeito a IVA, é algo que está especificamente isentado no código do IVA. Portanto, o que acontece é que se emite um recibo verde eletrónico para especificamente a atividade do arrendamento. Claro que isto implica que a pessoa vá ou iniciar atividade nesta matéria, ou alterar a sua atividade nas finanças para a atividade de arrendamento. E então pode emitir os recibos como categoria B. Atenção que eu vos especifico claramente que nós nesta situação estamos a falar de arrendamento, não estou a falar de alojamento local, nem de serviços, nem de prestação de serviços de alojamento a turistas. Estou a falar exclusivamente do arrendamento. Qual é aqui uma questão que muitas vezes é esquecida ou hoje em dia, felizmente, já está muito mais divulgada? Primeiro, qual é a vantagem de eu ter isto em regime da categoria B? Porque qual é a vantagem de eu poder fazer, de eu optar por ter uma tributação enquanto categoria B e à partida vou para o regime simplificado? A grande vantagem é que eu posso deduzir as despesas e posso deduzir o IVA dessas despesas, e aí também há, enfim, a discussão também é imensa quanto à dedução do IVA, porque na medida em que eu estou afeta só a uma atividade que não é sujeita à IVA, a maioria das pessoas acha que pode deduzir, mas não se pode deduzir o IVA das despesas que eu tenho. Porquê? Porque o IVA pressupõe que aquilo que eu compro é utilizado para aquilo que eu vendo. Se aquilo que eu vendo não está sujeito a IVA, eu não posso deduzir o IVA daquilo que comprei. Mas muitas pessoas às vezes têm este raciocínio, mas atenção que não é possível. A vantagem às vezes pode ser pelo regime simplificado, e aqui esquecemos a questão do IVA, mas pelo menos nas despesas, aí podiam dizer, então mas aí os eletrodomésticos e os móveis já entram? Aí os móveis já entram. Aí os eletrodomésticos já podem entrar na contabilização daquilo que será o meu gasto. Mas, no regime simplificado, ou melhor, esperem, tenho que fazer mais um alerta, podem em tese, era aquilo que faria sentido. Porquê? Porque estou numa atividade profissional e, portanto, poderia em tese. Esperem, há uma norma que diz que não posso. Como é que se aplica, como é que se faz a base? É que a base diz que eu tenho que apurar o rendimento de acordo com as regras do IRS normal, como se fosse categoria F. Portanto, esqueçam outra vez os eletrodomésticos e os móveis, não posso deduzir nada. Então qual é a vantagem, afinal de contas, da categoria B? Pode ser única e exclusivamente pelo coeficiente que é aplicado. Se estiverem familiarizados com o regime simplificado da tributação, significa que nós, pelo menos enquanto advogados, já sabemos que 75% daquilo que é o nosso rendimento é considerado rendimento, 25% é despesa. No caso do arrendamento, o coeficiente é de 0,95. Ou seja, no fundo, tenho ali um desconto de 5% no rendimento que recebo das rendas. Poderá fazer sentido, é uma questão de fazer contas. Mas eu não sou nada fã desta tributação pela categoria B. Porquê? Porque significa que eu tenho que afetar o meu imóvel à minha atividade profissional. Se eu tenho que afetar o imóvel à atividade profissional, significa que eu estou a vender o imóvel da minha atividade pessoal, da minha esfera pessoal,
estou a vendê-lo para a minha esfera profissional. E isso significa que quando eu quiser que o imóvel regresse à minha esfera pessoal, eu vou ter uma mais-valia. E vou ter que pagar IRS sobre essa mais-valia, como se tivesse vendido a casa a mim mesma. E a maioria das pessoas esquece disto. Felizmente, felizmente está a começar a aparecer esta informação, mas só está a aparecer porque as pessoas, principalmente nesta sede do alojamento local, esqueceram, que a regra é aplicável também, esqueceram esta questão. E depois, quando quiseram desafetar o imóvel do alojamento local, levaram com a liquidação da mais-valia, que não faziam a mais pequena ideia que tinham, e às vezes estamos a falar de imóveis que adquiriram há anos e anos e anos atrás e que, de repente, valorizados ao valor de mercado, o impacto é imenso. Portanto, é preciso ter sempre muita atenção quando se pensa no qual é a forma da tributação dos rendimentos prediais. Isto significa que é sempre preciso fazer simulações, é sempre preciso olhar para o caso concreto, não se pode dizer é A ou é B é melhor, é preciso simular, é preciso ver o caso concreto. Porque quem vai pela categoria B, não esquecer, o regime simplificado, depois engloba o rendimento, portanto perde a possibilidade de fazer a taxa dos 28%. De forma ainda só, no instante que eu já confesso que estou perdida no tempo, já não sei que horas é que comecei. Mais 5 minutos. Então dá. Mais 5 minutos, só para dizer que, e vou só dizer isto de forma muito rápida, para não me estender mais do que devia, ainda no âmbito do arrendamento, o tema alojamento local, mas muito rápido. Nós temos a possibilidade de um proprietário pode colocar o seu imóvel em alojamento local. Muitas vezes isto, à partida, não terá nada a ver com o arrendamento. Se eu, proprietário de um imóvel, arrendar um imóvel a um terceiro e esse terceiro fizer o alojamento local e fizer aí a exploração, tudo o que é tema alojamento local é com ele. Eu recebo uma renda e faço a minha declaração normal, categoria F ou categoria B, como eu quiser. Se eu própria explorar no imóvel o alojamento local, então eu vou iniciar uma atividade. Vou iniciar uma atividade empresarial, que é a exploração de atividades hoteleiras, que tem, à partida, posso ir pelo regime simplificado, da categoria B, e porquê é que eu estou a dizer isto? Estou só para alertar com aquilo que foram as regras que foram agora, no último Orçamento do Estado, colocadas para o regime simplificado. E digo isto porque tem implicação no alojamento local, mas tem uma implicação também muito relevante para os advogados e para as profissões liberais. Porque aquilo que nós considerávamos que era o tema simples, quem tiver só rendimento até 200 mil euros por ano, pode estar no regime simplificado. E isso significa, no caso dos profissionais liberais, que se presumia que 25% daquilo que era o meu rendimento era considerado como custo, 75% era o verdadeiro rendimento. Hoje em dia, isso complicou fenomenalmente. E eu, na verdade, tenho que provar que tenho aqueles custos. Aquilo que era simplificado ficou completamente caótico e está por determinar como é que isto vai ser no próximo ano, quando for a altura das declarações de IRS, porque eu tenho visto e tenho estado a acompanhar, ouçam, por exemplo, em termos de despesas que nós vamos tendo que cada vez ir ao portal das finanças, declarar se aquelas faturas que estão lá registadas em nosso nome, se estão afetas à nossa atividade ou não, e se forem afetas, se são parcialmente afetas ou totalmente afetas, por exemplo, não conseguimos registar faturas estrangeiras. Até há bem pouco tempo. Faturas emitidas por uma entidade estrangeira não conseguíamos registar. Então isso significa que uma despesa, imaginem, quando eu digo estrangeiros não estamos a falar de nada de extraordinário, basta pensar que se nós marcarmos uma viagem de avião pela eDreams ou pela Rumbo ou o que for, quem nos emite a fatura não é uma entidade portuguesa. Eu esses não consigo registar, ou não conseguia até há muito pouco tempo, confesso que ainda não fui ver agora nas últimas semanas. Mas não consegui registar, o que significa que aquela despesa não conta para nada para a minha atividade, não vai ser considerada. Portanto, vejo que se isto não mudar entretanto, vai ser uma animação em
definição de rendimento no próximo ano de 2019, quando estivermos a falar dos rendimentos de 2018. Mas isto para explicar que também esta questão se coloca no alojamento local e naquilo que são os rendimentos do alojamento local. Eu também, no âmbito do regime simplificado, tenho que demonstrar que tive efetivamente aquelas despesas que que são presumidas, tenho que as demonstrar. E se eu não demonstrar, tenho que pagar sobre o valor que não está devidamente demonstrado. Isto é uma forma muito simplista de dizer, isto tem umas fórmulas que explicarei. Já sei que um dia vai haver uma conferência sobre alojamento local e depois então mais facilmente se faz. Quero só terminar, muito rapidamente, para dizer que nesta esfera e naquilo que é a tentativa de o arrendamento ser mais promovido em Portugal, há propostas em cima da mesa a ser discutidas e que têm impacto fiscal, designadamente, como vocês já perceberam, há milhões de propostas em cima da mesa, portanto há que ver qual é que fica mesmo e se é que fica alguma, ainda há isso, e já ouvimos falar de várias. Designadamente, nós estamos a falar de propostas do Governo de uma nova taxa de IRS, em vez de ser de 28%, a taxa autónoma ser de 25% para contratos que tenham um prazo igual ou superior a 5 anos e inferior a 10, mas, especificidade fantástica, cujo valor da renda anual não chega a 4% do valor patrimonial tributário. Ora, nós sabemos que o valor patrimonial tributário dos imóveis raramente corresponde ao valor de mercado dele. Muitas vezes nós temos as casas, sei lá, vamos imaginar um exemplo prático, 500 mil euros numa venda, a casa está no valor patrimonial tributário de 100. Ora, se eu fizer um valor patrimonial tributário de 100 ou de 150, 4% de 150 são 6 mil euros. 6 mil euros a dividir por 12 dá uma renda de 500 euros. 500 euros de renda em Lisboa dificilmente acontece. Portanto, esta taxa de tributação autónoma, imagino que tenha uma aplicação imensa. Mas veremos, posso estar a ser pessimista. Novas taxas também de 14% para contratos nos mesmos moldes com prazo igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 e de 10% para contratos com prazos superiores a 20 anos. Claro que tudo isto tem que ser devidamente demonstrado e que voltamos ao início do registro do contrato. Eu tenho que demonstrar a existência do contrato, tenho que demonstrar que ele foi devidamente registado, que foram pagos os competentes impostos e se não houver contrato de arrendamento escrito, e voltamos aqui àquele problema que estávamos a falar ainda há bocado da falta de forma, então tem que demonstrar por outros elementos. Está por demonstrar o que é que são os outros elementos que demonstrem a existência do arrendamento. Não sei se vamos para a administração tributária pedir benefícios fiscais com base em testemunhos, mas vejo que não seja muito fácil, porque raramente isso acontece. Prevê-se também aquele programa do arrendamento acessível, que pretende fixar ali uns valores máximos de renda em função da tipologia dos imóveis e que, de alguma forma, venha isentar de IRS os rendimentos dos senhorios e que reduza para metade o IMI que cada proprietário tenha que pagar do imposto. Também aguardarei antes de me pronunciar sobre os critérios que vierem a ser definidos para ver se é uma coisa que vale a pena ou não. E com isto vou terminar, esperando não me ter excedido muito. Muito obrigada.